Quando nós falamos em razão e proporção, na matemática, nós estamos querendo fazer uma comparação. Ou seja, razão é uma comparação entre grandezas. O que é grandezas? Grandezas são tudo que podemos medir ou comparar. Nós podemos medir comprimento, altura, distância, né? No caso, a razão é distância em metros. Outra grandeza, volume, né? Volume de um recipiente. Nós podemos medir hora, que é o tempo, entre outras grandezas. Tudo que nós podemos medir ou comparar, nós se chamamos de grandezas. Razão estabelece uma comparação entre grandezas, sendo coeficiente entre os dois números, ou seja, é uma divisão entre dois números, na forma de fração. Enquanto que proporção, galera, é determinada pela igualdade entre duas razões. Ou seja, quando igualamos duas frações, nós estamos fazendo proporção. Ou seja, a palavra razão vem do latim ratio, que significa quociente. Veja, é o quociente de uma divisão. Aí, nós podemos ver uma razão, fazer a leitura do seguinte: A está a razão de A para B. Veja, a razão de A para B representa uma fração. Veja que está aqui, ó. A dividido para B, onde o numerador é chamado de antecedente e o denominador chamado de consequente. Nós podemos também representar uma razão na forma de escala. A, dois pontos em B. Ou seja, A está para B, ou a razão de A em B. Para melhor entendermos, vamos ver também nos exemplos, ou na própria prova. Encontre o valor das incógnitas das proporções a seguir. Então, primeiro passo, vamos montar as razões, né? As razões de cada questão. Na letra A, x dividido por 3, ou x está para 3, é proporcional. O que significa proporcional? É esse sinalzinho de igualdade. Ó. Proporcional a 24 está para 6. O que é uma razão diz? Ó? Diz que a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Vou multiplicar, ó, x vezes 6 é proporcional à multiplicação de 3 vezes 24. Aí eu tenho 6 vezes x é 6x. 24 vezes 3 é 72. Veja que essa é a propriedade das proporções. Multiplicação dos extremos é igual a multiplicação dos meios. 6 vezes x é igual a 72. Eu vou ter que x vai ser igual, vou resolver essa equaçãozinha do primeiro grau. X vai ser igual a 72 dividido por 6. 72 dividido por 6 é igual a 12. Ou seja, x é 12. Então, encontrei o valor da incógnita, que é 12. Na letra B, nós temos 4 está para y, é proporcional a 20 está para 32. Qual o procedimento? Multiplicar cruzado. Eu vou ter 20 vezes y, 20y. É igual a 4 vezes 32. 4 vezes 32 é 128. Ficou uma função, uma equação do primeiro grau. Eu vou ter que 128, y vai ser igual a 128 dividido por 20. O valor está aí,
da minha razão. Mas, se eu puder simplificar, eu posso simplificar por 4 aqui e por 4 também aqui. Logo, o valor de y, depois de simplificado, pode ser 128 por 4 é 32 e 20 por 4 é 5. Ou seja, o valor de y é 32,5 avos, ou se não, 32 dividido por 5 dá 6,4. A resposta. Temos na letra C o seguinte: 11 está para 2, assim como 2 está para z. O mesmo procedimento, multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Fazendo essa multiplicação aí, eu tenho que 11 vezes z é 11z. Multiplica primeiro a incógnita. 11z é igual a 2 vezes 2, 4, né? Aí eu vou ter que z é igual a 4 dividido por 11. Quiser deixar aqui que já é uma fração irredutível, simples. Quiser fazer a divisão por número decimal, vai dar aproximadamente 0,36. A questão 2, nós temos: uma pessoa recebe 10 mil reais por 25 dias de trabalho. Quanto receberia se estivesse trabalhando 8 horas por dia? 8 horas a mais por dia. Nessa questão aqui, nós precisamos entender primeiramente quais são as grandezas que nós podemos medir. Nós podemos medir o valor em reais que ele recebe e a quantidade de dias de trabalho. Primeiro, ele vai receber 10 mil reais. Como é que montamos as razões? Recebe 10 mil reais, ó. Por quantos dias de trabalho? Por 25. Não é isso? Aí ele quer saber quanto ele receberá por 8 dias. Veja, ele vai receber X reais de forma proporcional, ou seja, temos uma igualdade, sendo que ele vai trabalhar 8 dias a mais do que 25. 25 mais 8 dá 33, ou seja, ele vai trabalhar 33 dias. Quanto de dinheiro ele vai receber? Veja que é duas razões proporcionais. A quantidade de valor de dinheiro vai ser proporcional ao número de dias trabalhados. Multiplicando cruzado, aí eu vou ter x vezes 25. 25x. O procedimento é esse. 10 mil vezes 33 dá 330 mil. Ou seja, 25x é igual a 330 mil. Veja que eu vou ter aqui uma equação do primeiro grau. Procedimento, eu vou fazer, vou separar o x, que é a minha incógnita, passar o 25 para o outro lado, dividindo quem está lá. Ou seja, quem está lá, 330 mil, dividido por 25. 330 mil dividido por 25, quem já fez aí? Ou seja, ele vai receber por 33 dias de serviço um valor equivalente a 13.200.
reais. Veja que são valores proporcionais. Isso que significa? Uma razão é proporcional à outra. Ou seja, o valor, o salário que ele recebe é proporcional ao número de dias trabalhados. A resposta é letra E e não letra A. Letra E é a minha resposta. Na questão 3, eu vou ter da seguinte maneira: no mesmo instante em que um prédio de 4,5 metros de altura, veja, projeta uma sombra de 13,5 metros, qual a sombra projetada por uma torre de 130 metros de altura? Veja, por que vai indicar uma proporcionalidade? Porque 4,5 metros de altura, se o Sol está batendo nesse prédio de 4,5 metros de altura, é o mesmo Sol que também está batendo em outro prédio de 130 metros de altura. Então, eu vou ter duas grandezas. A primeira, a altura em metro de um prédio de 4,5 metros. A sombra projetada a ele é de 13,5. Então, veja que eu vou ter, na primeira situação, essa seguinte essa seguinte proporcionalidade. Aí o que é que eu tenho? Ele fala se um prédio que está ao mesmo lado, ou seja, a sombra dele vai ser proporcional. Nesse outro prédio, ele vai estar a 130 metros de altura, um enorme arranha-céu. Vai projetar uma sombra de quantos metros? Ou seja, é proporcional, né? Porque um está do lado do outro. É proporcional, eu vou multiplicar cruzado. Eu vou ter 4,5 vezes x, multiplica primeiro sempre o número que está com a variável, ou a incógnita. 4,5 vezes x, 4,5x. É igual 130 vezes 13,5 ou 13,5 dá 1.755. Então, proporcionalidade é multiplicação e divisão. 170, 1.755. Aí eu vou ter que 4,5 vezes x é igual a 1.755. Eu vou ter que o meu x é igual a 1.755 dividido por 4,5. Dividindo 1.755 por 4,5 dá 390. Ou seja, a sombra projetada do prédio de 130 metros é 390 metros de comprimento da sombra. Letra B. Veja que é proporcional. Isso que é uma proporção. Na questão 4, nós temos a razão das idades de duas pessoas é 2/3. Achar estas idades, sabendo que a soma delas é 35. A soma das idades é 35. O que é que você sabe? Nós temos duas razões, duas pessoas. Eu não sei o nome, eu vou chamar essas duas pessoas de X e Y, né? As idades delas é proporcionais a 2/3. Ou seja, XY é proporcional a 2/3 as idades. Temos também a seguinte situação, que a soma das duas idades é 35 anos. Ou seja, x mais y é igual a 35. Logo, eu posso deduzir que y ou x, tanto faz,
vai ser igual a 35 menos x ou 35 menos y. Então, y vai ser igual a 35 menos x. O que é que eu vou fazer agora? Se eu sei que y é igual a 35 menos x, ou simplesmente x é igual a 35 menos y, eu vou agora substituir lá e encontrar o valor de cada incógnita. Ou seja, ó, no lugar de x ou no lugar de y, eu vou botar 35 menos x. Aí eu vou ter x é proporcional, ou está para 35 menos x. Eu estou fazendo em função de uma incógnita, porque eu tenho duas. Estou fazendo em função de uma incógnita. É igual a 2/3. Se fizer o contrário, também dá o mesmo valor. Se fizer o contrário, x é igual a 35 menos y. O que é que eu vou fazer? Multiplica cruzada de novo. Aí eu vou ter 3 vezes x, ó, 3x de um lado, né? Aí do outro lado da igualdade, eu vou ter 2 vezes 35 menos x. 2 vezes 35 é 70. E 2 vezes menos x, menos 2x. Aí eu vou ter, ó, uma equaçãozinha básica. Vou trazer o menos 2 para cá, aí vai ficar mais 2x, ou seja, 3x mais 2x, porque quando passa para o outro lado da igualdade, faz o quê? Inverte o sinal dele. Aí vai ficar 3x mais 2x é igual a 70, né? Três x mais 2x é igual a 5x, né? Ou seja, 5x é igual a 70. Então, vamos encontrar o valor do x. Isolo o x, passo 5 para o outro lado dividindo. Ou seja, o valor de x é igual a 70 dividido por 5. 70 dividido por 5, 14. Se eu sei que x é 14 e eu tenho uma função aqui que diz que y é igual a 35 menos x, aí eu vou ter y vai ser igual a 35 menos 14. Não é isso? Que x não é 14? 35 menos 14 dá 21. Ou seja, x é 14 e y 21. Ou seja, as idades vai ser 14 e 21 anos. Resposta é letra B. Na questão 5, questão do Enem 2013, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as cadeiras claras não foram vendidas. A razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas do setor 3 em relação ao total de cadeiras nesse mesmo setor. Então, ele quer a razão das cadeiras reservadas em relação ao total. Fácil, né? Primeiro, eu vou ter quantas cadeiras reservadas? 1, 2, 5, 10, 17. Eu vou ter 17 cadeiras reservadas. Não é isso? Que são as
escuras. Em relação ao total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, 10 vezes 7, 70. Eu vou ter 17 cadeiras de um total de 70. Ou seja, a razão que representa o número de cadeiras reservadas é 17,70. Veja que razão é simplesmente uma divisão ou uma comparação. Comparou as reservadas com o total de cadeiras, 17,70 avos. Veja que não dá para simplificar, permanece aí mesmo. Na questão 6, uma escola possui 2.500 alunos matriculados e 1.200 foram selecionados para participar de um concurso de redação. Qual é a razão que representa o total de alunos selecionados? Ele quer a razão dos alunos selecionados, que foram quanto? 1.200 alunos selecionados, de um total de 2.500 alunos, ó. Ou seja, qual é a razão que representa o total, os alunos selecionados em relação ao total? Veja, eu posso cortar esses dois zeros, com esses dois zeros, vai ficar uma razão de 12,25 avos. Ou seja, a razão é de 12,25 avos. Mas, professor, ele quer a resposta em porcentagem. Você escolhe que maneira resolver. Você pode resolver dividindo 12 por 25 e vai encontrar o número decimal aqui aproximada de 0,48. 48 centésimos, veja, que é a mesma coisa que 48%. Então, tem várias maneiras, dividindo, né, no número decimal, depois transformando em porcentagem. Você pode fazer por regra de 3, você pode fazer, ó, 12 está para 25, é proporcional, ele quer saber quantos por cento é. Multiplica cruzado. Encontra o valor de x. Você pode simplesmente fazer aqui, ó. 12 está para 25. Veja, eu quero transformar o denominador 25 em 100. Para eu transformar em 100, se você multiplicar por 4, 25 vai encontrar 100. Se multiplicar o denominador por 4, eu também tenho que multiplicar o numerador por 4. Ou seja, transformando em porcentagem, 12 vezes 4, 48, veja. E 25 vezes 4, 100. Ou seja, 48 sobre 100. 48%. Porcentagem é algo que pode resolver de várias maneiras diferentes. Mostrei aí de 3 maneiras que você possa responder.